Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos para nosso segundo vídeo de neurolinguística com PNL. Nossa, já comecei bem. Eu achei que PNL era neurolinguística. Então não tenho o que falar, vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né, assim, nossa, cara, tô nervosa. E daí é igual, assim, não pode... Volta, fita. Vamos começar o vídeo com aquisição de idioma com PNL. Agora melhorou. Tem que ser loira mesmo. Gente, no vídeo anterior tem mais explicações de introdução do porquê da neurolinguística, que é a questão psicológica e neurológica de como o nosso cérebro funciona e o que a gente pode fazer para ele funcionar melhor para a aquisição de um novo idioma do que só ficar horas e horas estudando. Falei que não adianta estudar só 5 minutos por dia, a gente tem que se dedicar como qualquer instrumento musical ou outras coisas, mas a gente pode ter algumas dicas assim que acelera o processo de aquisição de qualquer idioma ou qualquer aprendizado em si, tudo bem? Então, a gente vai para a primeira dica. Para começar o nosso vídeo, anota aí, papel e caneta na mão, anota e depois coloca em prática, ok? Valendo! Primeira dica! Associar. A primeira dica de hoje é associar. O nosso cérebro, ele internaliza melhor quando associamos as coisas. E geralmente, se a coisa é engraçada, a gente associa ainda mais, tá? Então, primeira dica, tentar associar, tentar, na PNL a gente não pode usar a palavra tentar. Associe com palavras engraçadas ou com palavras que sejam bem utilizadas para você. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Lá no Rio Grande do Sul, de onde eu sou, existe 2 times de futebol muito sagrados para o pessoal de lá, que é o Inter e o Grêmio, né? E em inglês existe uma palavra que eu nunca decorava nas estações do ano, que é o inverno. Eu não sabia, eu sempre me confundia qual que era. O winter é o quê? É primavera? É o quê? Só sabia que summer era verão. E aí eu associei fall. Fall ou autumn é o que? Fall em inglês é queda. O que acontece no outono? As folhas caem. Então, beleza. Eu fiquei só com o spring, com a primavera e com o inverno. Eu não gosto de inverno, porque em Caxias é às vezes menos 10 graus. Quando um dos meus filhos nasceram, estava menos 10 graus. Aquela neve de fazer boneco de neve. E é horrível morar no frio. A gente de visitar alguns dias. E eu associei. O inverno é ruim. E o time de futebol Inter também é ruim. Então, o Inter é ruim. E fica Winter é ruim. Tentei associar de uma forma engraçada, porque na minha família tem alguns colorados, então foi ali na mesa conversando, foi bem legal. Você, não foi tão legal assim, pra mim. Eu tô Calil, tá com essa cara de um encontro de clara com ovo. Não gostei muito. Dentro de um bolo? Oi? Não foi muito legal esse começo de programa. Não deu muito certo. Nem foi. Então você associe com coisas que são engraçadas para você, ok? Dentro dessa dica de associar, eu quero lançar a segunda dica, que é a tradução com associar. Gente, tô lendo um texto, não entendi nada, nem a ideia principal. Tem umas outras palavras que a gente não entende, mas passa despercebido, pois o contexto foi entendido, certo? Ok. Às vezes não, às vezes o texto é um pouco mais robusto, um pouco mais de difícil acesso, de entender, uma literatura um pouco mais complexa. Então o que a gente faz? A gente usa o Google e vai lá no tradutor e coloca a palavra de inglês para português. Errado. Não faça isso. Porque o seu cérebro vai ter 2 trabalhos e vai te atrasar muito. Primeiro ele vai ter que buscar, escreve em português, traduz para o inglês, escreve em inglês, traduz para o português e depois vai vir o quê? Essa palavra tal. Mas o que é essa palavra? O cérebro faz uma imagem mental do que é. Então você tem que traduzir para depois entender o que é, para depois internalizar. Faça isso um passo de cada vez. Único, certeiro. Então, ao invés de você traduzir para a sua língua e depois buscar uma imagem para depois internalizar, desses 3 passos eu vou te falar Você vai pegar a palavra em inglês, coloca no Google, coloca em imagens.
o seu cérebro vai associar aquela palavra em inglês direto com a imagem. Isso vai te facilitar muito, além de cortar caminho, ele está associando, que o processo de associação para o cérebro vai que brusa, que nem dizia minha avó em italiano, vai que brusa, vai que vai. E ainda falando sobre imagens, então eu linkei mais sobre imagens, é muito importante, é super PNL. Antes de você dormir, sabe aquela história que quando a gente lê antes de dormir as coisas funcionam, a gente grava? Então, posso fazer um vídeo só sobre isso, para esse não ficar longo também, mas sobre as ondas bidimensionais e as ondas delta, que é o que a gente estabelece a frequência cerebral. Nosso cérebro funciona de frequências. Quando a gente está agitado, a gente tem uma frequência cerebral. Quando a gente está indo dormir, é outra. E as ondas delta são as ondas que a gente está tranquilo, calmo, fácil de reter conteúdo. Então, antes de dormir, não é para estudar conteúdo, não. Você, antes de dormir, vai fazer uma imagem mental. Você vai fazer um relaxamento, pode botar uma música de fundo com fones e você vai imaginar que você está, por exemplo, eu quero aprender inglês por causa que eu quero, sei lá, passear, conhecer lugares bonitos. Então você vai fazer uma imagem mental, você vai se imaginar no que você quer. Você vai se imaginar no aeroporto, falando em inglês, você vai se imaginar pegando as bagagens, você vai se imaginar turistando lá no meio de um monte de gente, daquelas ruas lindas. Coloque imagens mentais na sua cabeça do local onde você sonha ir, onde é a sua meta. Coloca imagens mentais dos restaurantes, dos pontos principais e pontos turísticos e se imagine, se associe ou se desassocie, pode ser os dois. Você pode se ver na imagem ou você pode se dissociar ou você pode se associar. Você colocando a conversa em dia com as pessoas, tudo em inglês. Porque o seu cérebro vai começar a ver que isso é importante e ele vai ter que estar com o ouvido mais atento ao inglês por qualquer circunstância que você estiver, nem estudando inglês, mas está em qualquer lugar. Quando você vai ser a sua rotina de estudar todos os dias, tantos minutos por dia, tantas horas por dia, coloque de fundo música clássica. No YouTube, no seu Deezer, coloque lá, músicas clássicas. Por quê? A música clássica tem gente que acha chato e tal, mas não é pra achar nada, é pra ajudar. Tô aqui pra ajudar, tá entendendo? Então não é chato, é querido, é lindo, maravilhoso. O que você quer aprender rápido? Tá bom, então pega essa aí. Coloca a música clássica bem baixinho, não é pra ficar ouvindo alto. Você vai estar em hipnose, lembra que eu falei sobre hipnose? Você vai estar tão concentrado na leitura e na sua prática de exercícios que você nem vai lembrar que tem a música clássica no fundo, miserável. Então coloca, por quê? Posso dar várias dicas sobre isso, mas vou resumir. Ativam regiões diferentes do cérebro que induzem um relaxamento e uma concentração, foco no que você está fazendo. Se você está com foco no que você está fazendo, desligando o celular, desligando outras coisas, aquelas ondas vão penetrando nos seus neurônios e ele vai entender, opa, eu tenho que ficar ligado e prestar atenção nisso, não posso desviar meu foco. E assim você vai internalizar mais rapidamente. A dica de hoje é: na academia, você pode falar, G, eu não tenho tempo de ficar 2 horas com o livro aberto estudando. Tudo bem, fique 45 minutos, só você e o livro. Mas depois, fragmente o tempo de estudo. Vou dar um exemplo. Quando eu já dava aula de inglês, mas eu sempre tenho muito a aprender inglês, muito a aprender inglês. Meu inglês não é perfeito, não. Eu tenho muito a aprender, muito vocabulário, porque vocabulário é infinito. Eu não sei coisas às vezes em português. Então o que eu fazia? Eu ia para a academia no fim da tarde e aí eu aproveitava para estudar vocabulário. Como que eu fazia? Eu pegava aqueles post-it e escrevia uma lista de vocabulários, por exemplo, 5 palavras, 10. E eu colava na minha garrafa. Então eu ia lá fazendo esteira, eu ia lendo, olhando, lendo, fazendo imagem mental da palavra e começando a internalizar ela. Eu não falava em voz alta porque estava cheio de gente ao redor, eu não usava fone de ouvido, eu ficava somente concentrada na esteira para não cair e também concentrada nas palavras. Estou usando a memória visual, talvez eu não sei
a pronúncia corretamente da palavra, mas o vocabulário eu já estou internalizando. Até porque exercício físico ajuda a oxigenar muito o cérebro. E aí assim você vai internalizar muito mais facilmente. Mas, gente, o exemplo da dica anterior não precisa ser só na academia. Você pode estar no trânsito, na sua cidade, coloca coisas que você vai estar exposto ao inglês, fragmente o tempo de estudo. Se você não pode estar sempre com o livro aberto, fragmente numa caminhada, fragmente em outros tempos do seu dia a dia, da sua rotina, para que você esteja em contato com o inglês, tá bom?